Pessoal, sejam muito bem-vindas à nossa live número 16. Essa aqui é uma live um pouquinho diferente das outras, porque eu não vou falar diretamente sobre alguma especificidade técnica, não é um procedimento, um passo a passo de alguma coisa, mas, na verdade, alguns toques, algumas observações em relação à parte comportamental, né? Então, são três grandes tópicos, e dentro de cada um eu vou abordar uma visão aqui que a gente tem já de quem está trabalhando há muitos anos, né, com vários profissionais, vários auxiliares, já passei por, né, já tive contato com vários auxiliares e a gente já pôde ver o que funciona e o que talvez não seja tão legal. Primeira coisa de tudo que eu quero te falar é que seria interessante você pensar em ter um olhar de dono, né, um olhar de dona. Você olhar as coisas que tem dentro do consultório, dentro da clínica, como se aquilo fosse da tua propriedade também. Porque as pessoas que mais se adaptaram, né, à nossa forma de trabalhar foram as que tomaram cuidado, não apenas auxiliares, né, dentistas também, isso aí serve para todo mundo, mas você tomar cuidado com os equipamentos, com os materiais, como se aquilo fosse teu. Tomar cuidado como se aquilo fosse teu, sabe? Então, por exemplo, não deixar material assim espalhado em cima da mesa, não deixar material sujo, deixar para fazer alguma coisa depois, coisas pequenas que dá para ser resolvidas no primeiro momento. Por exemplo, ver que tem uma resina com a tampinha aberta, o certo, né? Lógico, a resina ela tem aquela chama canforoquinona, né? É uma substância que ela é fotoativada, então a luz bate na resina, ela endurece. Você não pode deixar a resina com o potinho, a pontinha da bisnaga aberta. Então, tem que estar sempre fechada. E é esse tipo de coisa, né? É um desperdício de material. Então, hoje em dia, aí, os materiais não param de subir o valor. Então, quanto mais você conseguir economizar nesse sentido, melhor para o dentista, melhor para a clínica, melhor para você também, porque se tiver que sair do bolso do dentista, fatalmente isso aí vai acabar te afetando em algum momento, seja durante esse processo ali, ou talvez até depois, numa possível perda de oportunidade, sei lá, de você ter uma recompensa financeira maior, né, uma promoção, alguma coisa assim. Então, se você não está tomando conta daquilo que é do dentista, como é que ele vai sentir firmeza em manter você na equipe, né? Eu entendo assim que, poxa, né, é brabo, já faço tanta coisa, ainda tem que ficar cuidando, né, mas faz parte da função, né? Então, tem que tomar cuidado com os materiais, às vezes o dentista pode estar ele pode estar focado ali no processo, no procedimento, e não tomar cuidado dessas questões. Até é uma coisa interessante chamar atenção, porque a forma de trabalhar muda de dentista para dentista. Alguns têm alguns costumes, né? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente sempre que tá usando as resinas, a gente deixa fechado, porque é nosso, a gente sabe que aquilo ali tem um custo e se desperdiçar é do nosso bolso que sai. Mas a gente já trabalhou com outros dentistas que simplesmente abriam, usavam a resina ali e deixavam aberta no canto. Então, poxa, é chato você ter que chegar e falar para o colega assim, mas faz parte do procedimento, né, do processo, você tem que tá cuidando disso o tempo inteiro. Outra coisa são os cuidados com os equipamentos. Então, lubrificação, higiene com os equipamentos, tomar cuidado para não derrubar quando estiver higienizando. Inclusive, um cuidado extra, que seria muito interessante, se você conseguir adaptar a tua rotina, uma coisa que as meninas já fazem aqui na clínica, né? Que a Tabata faz ali, a Tabata, a Karina, né? As meninas, elas têm um controle ali da parte de troca de alguns equipamentos. Por exemplo, a borracha de vedação, aquela borracha, aquele anel de borracha que vai na porta da autoclave, ele tem que ser trocado a cada 6 meses. Então, o que elas fizeram? Elas montaram um cronograma lá, um caderninho, que quando der 6 meses, elas vão saber, elas vão ter a data certinha para me avisar, né, e comunicar o técnico para fazer a troca dessa borracha de vedação. Dessa maneira, a gente consegue ficar, né, sempre sob controle com a questão de controle das manutenções do equipamento, evitar problemas, né, evitar que a gente tenha alguma falha no processo de esterilização e manter o padrão da clínica sempre naquilo que a gente considera que é o ideal. É lógico que o dentista tem várias responsabilidades, uma delas seria tomar cuidado dos próprios equipamentos, mas o que eu estou te dando de dica aqui é justamente uma forma de você entregar um pouquinho a mais, né? Para que talvez você possa ser vista com uma questão de valorização também
além da esperado pelo dentista e você possa se posicionar de uma forma que talvez um dia você possa receber uma promoção. Isso não adianta só pedir, né? Você tem que entregar realmente. Isso eu estou te dando a visão de quem está do lado de cada coisa, né? Eu, como dentista, como dono de clínica, eu adoro quando as meninas elas tomam alguma iniciativa e conseguem fazer com que a gente tenha um processo a mais ali, alguma coisa para ter um controle melhor dos equipamentos, tomar cuidado dos materiais, esse tipo de coisa. Então, se você conseguir instalar algum processo dentro da clínica que você consiga ter um controle e mostrar para o dentista também, porque não adianta só fazer e não mostrar, né? Você fala, ó, doutor, eu estou com aqui um caderninho, estou tomando cuidado que toda vez que você trocar a borracha, eu vou anotar aqui, então agora, daqui 6 meses, a gente vai trocar de novo. Posso te avisar quando for o momento? Aí você explica para ele, ó, essa borracha, ela não, porque o dentista às vezes não sabe, tá? Então, é interessante isso aqui. Você vai saber mais do que ele até, inclusive, nesse aspecto. Você traz essa dica e fala, ó, se a gente não trocar a borracha de vedação, ela pode ressecar, vai ter falha aqui no compartimento, ali na pressão ali dentro, a gente vai ter uma falha do processo de esterilização, pode ser que no dia você não tenha uma segunda autoclave, um colega para poder te ajudar, e a gente vai ficar sem atender, sem fazer um implante, sem fazer uma cirurgia, aí ele vai entender a importância daquilo. Então, imagine você perder de fazer uma cirurgia de implante por causa de uma borracha ali, que não é barata, tá? Custa uns R$ 150, mas é uma coisa que vai ser utilizada durante 6 meses. Então, divida esse 150 aí por 6 meses. É barato no fim das contas, né? É muito mais em conta você pagar esse valor a cada 6 meses do que ficar um dia, uma tarde inteira, ter que desmarcar os pacientes porque não tem material esterilizado, né? Outro ponto que eu quero chamar a atenção para você é em relação à observação do dia a dia da clínica. Porque nem tudo vai ser dito com palavras para você, né? Se você está no início de carreira, ou se você está tendo a oportunidade de trabalhar com outro profissional, mais profissionais, né? Mais dentistas no mesmo espaço, nem tudo que você que vai ser passado para você vai ser dito com palavras. O que eu quero dizer com isso? A forma como o dentista trabalha diz muito em relação às manias, né? Essa é a palavra, eu acho. As manias que ele tem. Por exemplo, a forma de eu trabalhar é um pouquinho diferente da forma da Fábio trabalhar, né? Um pouco por conta da disposição dos móveis, dos materiais, né, dos instrumentais na nossa sala, porque pro lado dela, na sala dela, por exemplo, ela é destra, trabalha com a mão direita. Então, o armarinho onde estão os materiais estão do lado esquerdo. Ela precisa que os auxiliares entreguem na mão dela, né? Mesmo montando ali no equipo do lado uma mesa clínica, muitas das coisas que ela pede, que ela precisa, as meninas entregam na mão dela. Já no meu caso, eu tenho o móvel do meu lado, eu preciso que as meninas fiquem tomando cuidado do sugador, do isolamento ali, para mim, às vezes segurando com espelhinho. Enquanto isso, eu mesmo vou pegando os materiais que elas deixaram separados ali para mim. Nesse ponto, a coisa muda um pouquinho. Agora, a gente tem endodontista também, a gente tem outros profissionais, tem a doutora Angélica hoje que trabalha com a gente, ela atende crianças, então todo a forma de você atuar muda um pouquinho em relação a isso, porque com a criança tem que ter um jogo de cintura diferente, tem que ter uma forma de abordagem, né, diferente, inclusive às vezes bater um papinho com a mãe, com o pai, para tranquilizar nesse sentido. O dentista às vezes está focado só no procedimento em algum determinado momento, e você, como né, como auxiliar, não apenas para serviço de saúde bucal, você pode estar de olho ali se a criança não tá nervosa, tá tremendo, você dá esses toques, né, dá um cutuquinho ali no dentista e mostra assim, ó, a criança vai chorar, sei lá, alguma coisa assim, sabe como? Isso dá um atendimento mais humanizado e ajuda bastante na qualidade do trabalho. Então, essa questão de você observar, né, não só a forma como o dentista trabalha, mas até como o paciente se comporta, também consegue agregar muito ao atendimento. As meninas aqui, elas conseguem fazer isso de uma forma bem sutil. Muitas vezes, eu tinha a Luana, que trabalhava com a gente antigamente, ela chegava a pisar no meu pé, às vezes, sabe? Ela pisava no pé ali, eu já sabia que ela queria me mostrar alguma coisa ali que não podia ser falado naquele momento. Eu olhava, às vezes o paciente estava fazendo alguma fechando o olho, eu sabia que ele estava sentindo alguma coisinha. Tudo bem aí com você? Ah, não, tá tudo bem, é só o barulho que me incomoda. Só que a pessoa gosta de ser ouvida, então é interessante ter esses toquezinhos, e isso vai sendo pego ao longo do tempo, não tem problema, não se preocupe se a
questão da sincronia entre você e o dentista ainda não está nesse nível, mas é legal você ter consciência disso, porque em algum momento pode chegar. E se você souber que isso dá para ser feito, você pode desenvolver esse hábito também, tá? Bom, eu falei então das preferências, né, do jeito de trabalhar. Isso é legal você até perguntar pro dentista como que ele prefere algumas determinadas questões, porque assim você pode adaptar a rotina, né, ao estilo de cada dentista. Às vezes, numa mesma clínica, como é o nosso caso aqui, nós temos hoje 5 dentistas. Então, além de mim, Linda, Fábio, tem mais 3. Então, dependendo da forma de atendimento, muda um pouquinho o estilo de auxiliar também. É lógico que parece que é muito complexo, né? Que são 5 dentistas, são 5 formas de trabalhar, mas na verdade muda muito pouquinho, porque o básico, né? O cerne da coisa é sempre o mesmo. O procedimento padrão ali de você fazer o auxílio do dentista não vai alterar tanto. O que vai alterar é uma outra forma do dentista, por exemplo, querer que você entregue o material na mão, ou preparar uma mesa mais completa, esse tipo de coisa. Então, é bem tranquilo. Alguns dentistas se sentem um pouco incomodados da pessoa falar muito, né? Mas isso é questão de você ir se adaptando. Por exemplo, dependendo do tipo até dependendo do paciente, se é um paciente mais jovem, que topa uma troca de ideia com mais frequência ali, a gente conversa, auxiliar até participa da conversa, não tem problema. Agora, se é uma pessoa mais de idade, né, mais formal, às vezes, é mais interessante você deixar só que o dentista converse com ela, pelo menos no início do tratamento. Aí, à medida em que vocês vão se conhecendo, eu acho que cabe, sim, né, uma troca de conversa ali, um diálogo também, nem que seja só para dar bom dia na entrada e na saída, mas é interessante você se posicionar, pô, você é um ser humano que está ali também, é uma outra pessoa, não precisa ser só esse trabalho técnico engessado, né, você pode, sim, se manifestar também, pelo menos é a nossa forma de ver, né, você vai sentindo isso de acordo com a forma que trabalhar onde você trabalha, no consultório, na clínica onde você trabalha, tá? Então, a teoria do curso é uma coisa, a prática do dia a dia é outra. Então, essa prática aí de você saber bater papo, né, saber esse jeitinho humano de fazer o atendimento é muito legal e dá mais fluidez, né, fica mais leve, o dia passa mais tranquilo, assim, você chega no final do dia não tão cansado, assim, depois de tanto trabalhar, né, que a gente sabe que desgasta bastante. Bom, por último aqui, seria a questão de uma postura profissional. Então, é isso que eu falei aqui no começo do vídeo, né? Que não adianta você ser a melhor profissional tecnicamente, ser um auxiliar, um técnico de saúde bucal, que sabe tudo, desenvolve bem as funções, mas você não ter uma postura profissional no momento certo. Ser simpático, né, bater papo, dar risada, isso é legal, tá? Funciona, é massa aí, eu até oriento a fazer assim, as meninas aqui, elas trabalham dessa forma, só que é interessante saber se portar do jeito certo, no momento certo. Então, algumas pessoas, principalmente pessoas de mais idade, né, tenho pacientes aí de 60, 70 anos que eles, né, têm aquela postura um pouquinho mais fechada, mais retraída. Então, se a gente já chega batendo papo assim, perguntando do jogo do Flamengo, alguma coisa assim, às vezes, pô, é invasivo demais. Num primeiro momento, deixa que o dentista aborde essa pessoa. Você pode sim dar um bom dia, dar uma boa tarde, né? Mas não dá para chegar sendo tão invasivo, porque às vezes fere aquela questão, né, do espaço pessoal da pessoa. Ela já está ali no momento tenso, está conhecendo a clínica, conhecendo o trabalho, conhecendo vocês, e às vezes aquele excesso de simpatia pode. Eu sei que é tentativa de quebrar o gelo, né? Mas às vezes isso pode acabar deixando a pessoa constrangida. Então, é interessante você observar, ter essa delicadeza de observar a forma como a pessoa está se sentindo ali naquele momento e aos poucos ir, né, tentando dar esse conforto, ambientar ela naquele momento ali, porque o gelo vai sendo quebrado à medida em que a confiança vai sendo conquistada, tá? Isso tranquilo. Agora, tem outras pessoas que já chegam, né, a gente conhece elas, dá a impressão que já são amigas, então, nesse sentido aí, tudo bem, daí tá liberado, né? Lógico que sempre de acordo com o padrão que é estabelecido na clínica. Então, é interessante, tudo isso que eu estou falando, é interessante você conversar também com o dentista, se você pode ter essa liberdade, né, de tentar bater um papinho com o paciente até para dar aquela relaxada. Porque imagina só, o dentista está lá, arrumando uma carpulha, colocando anestesia ali, colocando agulha, e o que o paciente está fazendo nesse momento? Ele está olhando ali, está tenso, fica ali apreensivo, porque vai tomar uma agulhada na gengiva. Agora, se você tem a oportunidade
né? Se o dentista te dá essa liberdade de você poder bater um papinho com o paciente, é legal que você distraia ele. Então, você do lado oposto está conversando com ele, o dentista está ajustando aqui o material, e você vai conversando sobre qualquer que seja o assunto ali. Então, pô, estou nervoso hoje, né? Mas fica tranquilo, seu Antônio. Aqui é o doutor tem mão leve, vai dar tudo certo, o senhor está no melhor lugar, uma coisa assim, né? Simples, leve, vai conversar até sobre o tempo, né? Qualquer coisa assim já serve para dar uma distraída. Isso também é uma função legal da auxiliar desempenhar, porque, de novo, o dentista pode sim fazer esse tipo de coisa, mas às vezes precisa de uma concentração extra ali para desenvolver o trabalho adequado. A auxiliar pode, então, dar esse trabalho, né, em conjunto e tirar um pouco do foco do paciente no problema. Então, já dá uma relaxada, ele se sente ali entre amigos, né? Então, ter sempre essa simpatia, né, na entrada e na saída, né, você dá um oi, dá um tchau, conversar no meio eu acho que é interessante. É assim que a gente faz aqui, pelo menos. Então, se você não tem liberdade, aos poucos você vai conquistando, vai dominando isso aí, não tem problema. Mas um fator interessante aqui é que você vai estar sempre dentro do consultório, né? Vai ser sempre dentro da sala clínica. A gente faz um juramento, nós dentistas fazemos um juramento aí no momento da formatura, na colação de grau, onde a gente se compromete a trabalhar, né, com a saúde das pessoas e também tem aquela questão de sigilo profissional. Então, tudo que é dito dentro da sala clínica fica na sala clínica, tá? As pessoas, elas abrem o coração ali e às vezes acabam até revelando alguns segredos mais íntimos e que envolve também a parte de saúde. Por exemplo, se a pessoa for soropositivo, tiver HIV, muitas vezes, o ideal é que ela conte, né, no momento da consulta. E essa é uma informação que você precisa guardar também. Então, se você tiver, né, presenciando esse momento onde o dentista está recebendo essa informação, a pessoa está se abrindo ali, se expondo, porque aquele é um tratamento de saúde, ele precisa muitas vezes falar isso. Então, isso precisa ser guardado por você também. Não pode sair comentando, isso é totalmente antiético. Você não pode sair falando, nem entre vocês lá dentro, nas profissionais lá depois, né? Ficar no sentido de gerar um ruído, uma fofoca, alguma coisa assim. É uma palavra forte falar fofoca, né? Mas é uma questão que precisa ser abordada, porque ali o paciente ele tá num momento delicado, né, da vida dele, em que ele se expõe numa situação que realmente não tem como reverter, né? Então você tem que tomar os cuidados, né, necessários ali e tudo mais, e essa parte onde a pessoa está se abrindo, né, se ela tem alguma outra doença, qualquer outra situação de estresse, né, que possa levar ela a passar por um período ali de depressão, bruxismo, tudo isso tem a ver com fatores psicológicos, e você, como uma profissional da saúde, precisa saber guardar essa informação também, tá legal? Outra coisa, assim, é que se você tiver essa delicadeza de saber identificar o momento em que a pessoa está se expondo dessa maneira, vai saber que não é o momento de você, por exemplo, intervir na conversa, né? Deixa a pessoa terminar a conversa ali, ela está tendo um diálogo direto com o profissional. Então, eles estão conversando ali, não é a hora de você entregar um guardanapo, por exemplo. Coloque esse óculos de proteção, deixa a coisa fluir naturalmente. No momento que tiver aquele espacinho ali para poder você aparecer no meio ali, aí sim, né, durante uma profilaxia, por exemplo, o paciente chegou, sentou na cadeira, o dentista está batendo papo ali, explicando como que vai ser o tratamento, ainda está gerando aquela conexão, tá olho no olho do paciente e do dentista. Você não pode chegar no meio do processo e entregar um óculos e um guardanapo, né? Espera eles terminarem a conversa, o dentista vai terminar aquele papo, vai concluir a passada de informação, aí ele pode olhar para você e fazer um sinal, um ok, assim, com a cabeça, você vai ali, entrega o óculos e o guardanapo. Pode, tô aqui um óculos para o senhor, pode colocar um guardanapinho aqui, caso escorra uma aguinha aqui e tal. Então, esse é o momento certo de você intervir. É legal você ter esse tato, né,
porque senão acaba minando ali, né, quebra aquele ciclo ali, o paciente ainda está desenvolvendo a confiança dele em relação ao profissional, aí você chega e pá, corta no meio, puxa vida, mostra que você não tem uma sincronia com o profissional. Isso tem um livro interessante que fala, O Corpo Fala, é o nome do título, né, O Corpo Fala. Então, a comunicação que a gente tem não verbal, a comunicação que a gente não passa falando, ela também diz muito. E esse momento em que você quebra o diálogo entre o profissional e o paciente, ele demonstra tanto uma falta de tato da tua parte, como uma falta de sincronia com o paciente, com o profissional, né, com o dentista. Também demonstra que a parte profissional ali da clínica não está bem alinhada, não tem um procedimento, então, um procedimento padronizado. Então, é legal você ter essa observação. É um detalhezinho, né? Muitas vezes, às vezes, a gente não erra isso aí de propósito, né? Você quer demonstrar ali que quer entregar logo, quer finalizar o procedimento, mas tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento. Segundos ali já são suficientes para você saber identificar o momento certo, tá? E também aquela questão do atendimento humanizado, que eu já falei aqui anteriormente no vídeo. Em relação ao atendimento humanizado, é você saber tratar pessoas diferentes de formas diferentes, mas com a mesma qualidade, né? Então, por exemplo, a gente tem pacientes de convênio, pacientes particulares, e a gente não dá atendimento diferente um para outro. A gente trata os dois, né? Os dois pacientes ali com a mesma questão de qualidade de atendimento e de material. Agora, vamos supor que você está atendendo ali, está sendo atendido uma senhora que passou por algum procedimento ali, recente alguma cirurgia, um paciente oncológico, né, que é um paciente de câncer, né, tem algumas situações que você precisa dar uma atenção especial. Uma senhorinha ali que tem dificuldade motora, dificuldade de sentar na cadeira, oferecer uma ajuda, né? A senhora quer uma ajuda para sentar? Tá tudo bem com a postura? Posso deitar um pouquinho mais a cadeira? Esse tipo de coisa, né? São detalhes, assim, são pequenos momentos ali em que você dá uma atenção especial para a pessoa e que fazem muita diferença. Por exemplo, também, paciente autista, né? Então, o paciente autista, às vezes, tem algumas peculiaridades que você precisa, né, tomar algum cuidado. Às vezes, está vindo algum acompanhante ali, né? Um pai, uma mãe, conversar com eles para saber o que pode, o que não pode fazer, se você não tem experiência de trabalhar com pessoas com necessidades especiais, né? Outra questão que a gente teve recentemente na clínica, o paciente chegou e falou que tinha muita ânsia, então ele falou, putz, eu não posso, né, quando junta muita água ali, me dá ânsia e tal, então, pô, na hora eu já falei, ó, toma cuidado com a língua, né, na hora de colocar o sugador. Então, é interessante você tomar esse cuidado e não no meio do procedimento, às vezes acaba esquecendo. Não pode esquecer. Você tem que lembrar, pô, o paciente falou que não dá para encostar na língua que ele vai ter ânsia. Se você, às vezes, vai afastar ali a língua do paciente, coloca o sugador bem em cima, o cara sente um desconforto, fica chato. Ele já falou para você, então, você demonstrar que escutou a pessoa, né, que tá ali para ela, que está ali para ajudar. Isso é muito legal e é o que diferencia bons consultórios de excelentes consultórios, né? Então, às vezes, você pode estar no início de carreira, mas todas essas dicas que eu passei não são difíceis de você trabalhar, sabe? Não é difícil. Lógico que leva um tempinho até você internalizar elas e começar a realmente, né, trabalhar, né, colocar em prática, mas pega uma dessas dicas que eu falei, por exemplo, essa questão ali de você observar a forma como o dentista trabalha, anota, né, vai observando, vai anotando ali e tenta entrar no flow ali, no fluxo, né, tenta se adaptar à forma como o dentista trabalha e vai aos poucos, né, colocando o teu toque ali para conseguir agilizar o processo. O dentista gosta que entregue as coisas na mão, tenta se antecipar, veja mais ou menos, decora como é o processo, né, da restauração que ele está trabalhando, e antes dele pedir ou antes dele precisar de algum material, você já entrega na mão dele. Cara, isso facilita demais e você vai ser muito mais valorizada dentro do teu espaço de trabalho. Beleza? Gente, são essas as dicas de hoje nesse vídeo. Eu quero agradecer a vocês aí por estarem participando, tanto comentando, compartilhando o vídeo, o canal está crescendo bastante. E se tiver alguma sugestão de tema, deixa nos comentários aqui embaixo, sempre deixa seu like aqui, compartilha com os colegas, manda no grupo aí das ASBs da tua região, para a gente continuar crescendo aí com conteúdo e também com qualidade, beleza? Bom, é isso por hoje, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.